Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é o que a sua intuição está querendo te dizer. Então, hoje temos três opções. Opção número 1, o Buda azulzinho. Opção número 2, o Buda vermelhinho. E opção número 3, o Buda amarelinho. Nas três opções, vou abrir aqui tarôs, mas se houver necessidade, eu pego outros baralhos, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Combinado? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir mais de uma opção, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, do Budinha azul, vou deixar aqui no cantinho, e vamos ver aqui com o tarô o que a sua intuição está querendo te dizer. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Geralmente vocês ouvem a própria intuição ou não? Vocês fingem aí que tá um barulhinho, não tá entendendo. Desde muito nova, assim, eu aprendi que eu tinha que escutar minha intuição. Das vezes que eu fingi, assim, ou não quis escutar, falei, não, bobagem, coisa da minha cabeça, eu acabei me lascando, sabe? O louco, opa, o eremita, pajem de paus, 4 de ouros, a lua. Deixa eu abrir mais 3 cartas aqui. O diabo, 10 de espadas, 3 de paus. Bem, se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Mas, a princípio, o que eu tô vendo aqui, a intuição de vocês está pedindo para que vocês entendam que coisas novas estão chegando para você. Muitos aqui passaram por um período um tanto quanto confuso na vida. Pode ser aqui no ambiente doméstico, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser aqui com a vida mesmo, sabe? Quando parece que tem uma avalanche de situações acontecendo. Muitos também passaram por problemas financeiros e estão aqui tendo que conter gastos ou então estão preocupados com uma possibilidade de escassez. E a intuição está falando, calma, algumas coisas aconteceram de maneira inesperada, sim, mas o que eu vejo aqui é que foi para dar uma sacudida em algumas formas que você estava levando a sua vida. Alguns aqui precisaram passar por algumas situações adversas para mudar um pouco a perspectiva, para mudar um pouco a maneira como estavam enxergando a própria vida ou enxergando os demais, entendeu? Então, isso aqui foi bom para que você enxergasse melhor algumas pessoas, enxergasse melhor algumas situações e colocasse, inclusive, um ponto final em relações, com pessoas, né? Ou com trabalho, entendeu? Ou N coisas. Alguns poderiam ser apegados a algum tipo de objeto e depois aqui do que aconteceu de complicado na sua vida, você pode ter entendido que não era tão importante assim, certas coisas não eram tão determinantes na sua existência, tá? Então eu vejo aqui que a sua intuição está falando, vai começar uma movimentação. Alguns aqui se sentiram muito solitários nesse processo, mesmo que estivessem com pessoas ao entorno, vocês passaram por processos internos de uma maneira muito silenciosa. Alguns conflitos vocês não transmitiram para ninguém. Vocês apenas remoíam muitas vezes à noite. Alguns choravam à noite ou num período em que se sentiam mais confortáveis para fazer isso, tá?
Então eu vejo que houve uma lamentação muito grande de uma parcela considerável que está assistindo a leitura número um. E aí então o tarot está dizendo, coisas novas vão acontecer, vai precisar um pouco da sua coragem. Por quê? Porque como você passou por situações um pouco complicadas, talvez você não esteja acreditando muito que valha a pena arriscar algo. Mas, né, esse período aqui de tormenta que você passou está chegando ao fim. Foi cansativo? Foi. Eu vejo aqui que algumas pessoas estão exaustas. Algumas pessoas estão indignadas também. Algumas aqui desistiram. Mas, como temos um 3 de paus e uma águia junto aqui na carta, eu vejo que o tarot está falando aqui que a sua intuição já está pedindo há um certo tempinho para que você comece a fazer alguns planos, comece a olhar as situações de uma perspectiva mais ampla. Você vai entender muita coisa, se é que já não entendeu. Como eu disse aqui agora há pouco, algumas pessoas, inclusive, colocaram um ponto final em algumas relações. Relações de trabalho, relações de amizade, relações aqui afetivas, relações de parentesco. E você vai começar a perceber o quanto isso foi importante para você, o quanto isso foi fundamental para o seu amadurecimento enquanto pessoa, porque algumas pessoas poderiam ser muito apegadas a situações ou outras pessoas, e vocês começaram a perceber que não precisavam dessas pessoas mais ao seu entorno. Vocês começaram a entender que vocês são capazes de fazer muita coisa por si só. E não foi à toa que muitos se sentiram sozinhos nesse período. Foi justamente para te mostrar o quanto você é capaz. Não estou dizendo que foi fácil, porque eu sei que geralmente é uma coisa complicada. Mas, depois desse tormento todo, vocês vão se enxergar como pessoas muito potentes. E é isso que a sua intuição está tentando te dizer. Tenha um pouco mais de coragem. Alguns precisam de um pouco mais de ousadia. Por quê? Porque alguns já estão planejando alguma coisa, mas ainda estão hesitando. Então a sua intuição está pedindo, vai! Por mais que você ainda não tenha uma visão clara do que está acontecendo, dê um passo. Tente. Claro, vá com segurança também, se possível. Né? Não vai dar tanto de doido ou de doida e se jogar assim do nada, apostar tudo que você tem. Mas alguns aqui já estão planejando há um certo tempo. Alguma mudança na vida, alguma movimentação, só que estão hesitantes. Pode ser aqui um desânimo, pode ser uma descrença, pode ser falta de recursos, mas nada impede que você dê um passo. Alguns aqui têm uma ideia, mas guardaram na gaveta e nem foram atrás para saber se tem uma viabilidade ou não, nem foram atrás para saber se existem pessoas que podem te ajudar. É isso que eu estou falando de dar um passo. Não precisa, como eu disse, apostar tudo que você tem, mas começar a olhar as coisas, começar a buscar contatos, buscar referências, entrar em contato, no caso, né, com a empresa ou com a pessoa que você sabe que é importante para o seu plano, entendeu? Então, assim, a sua intuição está te falando, comece já a dar alguns passinhos. Você já está melhor do que você estava antes, né, se comparado aos últimos tempos pelos quais você passou, tá bom? Olha, 5 de ouros, 9 de espadas e o julgamento. Então eu estou vendo aqui que muitos ainda estão muito preocupadas com uma possível perda. Alguns aqui estão temendo a escassez, alguns aqui podem estar temendo algum tipo de adoecimento, alguns aqui podem estar com receio de ter uma desestrutura na vida. Mas essa carta aqui do julgamento me vem muito como uma energia de redenção. Sabe? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui que tem uma pessoa com as mãos na cabeça, mas ocorre uma intervenção divina, de uma certa maneira, e a pessoa, então, é como se ela abrisse os braços e falasse, tudo bem, eu aceito o que está para chegar. Alguns aqui, esse aceito o que está para chegar, é uma coisa boa que está chegando, mas você pode não estar acreditando, tá? É justamente pelo fato de você ter passado por situações muito complicadas, é como se agora viesse uma recompensa.
entendeu? Então, algumas pessoas aqui, como eu disse, né, tiveram um processo de amadurecimento. Vocês aqui foram forjados no ferro, fogo e machadada, muitas vezes, para que mudassem, enfim, a sua postura, a maneira de ver certas coisas e certas pessoas. E agora vai ter um processo de redenção. Temos a presença da Lua muito forte, né? Temos uma Lua aqui, é a carta da Lua, é a Lua aqui. Então é como se me dissesse que haverá uma mudança de fase. Para muitos, uma Lua aqui, né? A luz já está chegando para você. Só que às vezes você está com um pouquinho de dificuldade porque ainda está doendo muito algumas situações pelas quais você passou. Mas não tenha receio disso não. Você vai conseguir encontrar alguma ajuda ou algum outro caminho. É isso que a sua intuição está dizendo. Tenha coragem, dê passos em direção a algo que você está sentindo internamente que vale a pena. Como eu disse, alguns estão muito desanimados ou tristinhas, mas tente, se possível, né, focar em algo maior, para que você saia dessa energia de muita tristeza, de muita preocupação. E creia, coisas boas estão para chegar sim, inclusive por intermédio da interferência aqui da espiritualidade, ou a famosa mãozinha amiga, né, da divindade chegando para você. Esse período aqui de escassez, que você pode ainda estar muito preocupado ou preocupada, e escassez pode ser em N setores, setor financeiro, setor aqui profissional, setor familiar, setor aqui até amoroso. Eu vejo que existe essa tendência para vocês saírem dessa energia. Por quê? Porque temos um 10 de espadas. Tudo que você precisava passar, você já passou. Foi pesado? Foi. Foi justo? Nem sempre. Mas você já passou. Então, por isso que a sua intuição está falando. Comece já a se movimentar em direção àquilo que você acha que deve fazer. Alguns, inclusive, essa movimentação pode ser relacionada ao autocuidado. Tá? Me veio muito forte aqui. Pessoas que estão aqui pensando, né, em começar a melhorar a aparência, a comprar alguns produtos, né, para se embelezar. E às vezes ficam pensando, será que vale a pena? Tô aqui sozinho, sozinha mesmo, ninguém olha para mim. E o tarot tá falando, sim, se é algo que você está desejando, por que não? Invista em você. Já é um passo em direção a algo melhor que está chegando para sua vida. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as informações que eu pude trazer a respeito do que a sua intuição está querendo te dizer. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. E agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do budinha vermelho, vou deixar aqui no cantinho e vamos ver aqui o que a sua intuição está querendo te dizer. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Bem enrolada com esse tarô gigante aqui, mas dá certo. Então vamos ver aqui o que sua intuição quer dizer. 6 de espadas, Ás de paus, a força, 9 de espadas, o sol. Deixa eu abrir mais algumas cartas. A lua, 4 de paus e 3 de paus. Bem, o que eu vejo aqui,
que a sua intuição está querendo te dizer é que muitos precisam enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, tá? Porque eu vejo aqui que algumas pessoas estão sofrendo de ansiedade, sofrendo aqui com tristeza, sofrendo aqui por situações que são mais imaginárias do que reais, tá bom? Então eu vejo que a sua intuição está pedindo para você fazer esse movimento. Tente enxergar as coisas com com mais clareza, com uma certa impessoalidade. Por quê? Porque, como eu disse, algumas pessoas estão aumentando o tamanho do problema. E não é tudo isso assim. O que eu vejo, por exemplo, algumas pessoas estão tentando fazer um movimento na vida, pode ser em N setores, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de relacionamento, fazer algum tipo de mudança na própria vida, né, em si, no corpo, por exemplo, mas estão colocando muitos obstáculos imaginários. É como se estivessem aqui pensando em tantas possibilidades, em tantas variáveis, mas na verdade o negócio não é tudo isso, tá? Então eu vejo aqui que a sua intuição está pedindo para falar o seguinte: comece esse movimento. Não vai ser tudo isso tão ruim assim que você está pensando. Porque muitos, né, pelo excesso de preocupação, acabam se tornando imóveis, né, não conseguem aqui fazer uma movimentação. E aí, o que pode piorar também é porque o fato de muitos terem muitas ideias e aí ficam, né, nessa angústia, ficam paralisados, só que não vão atrás de pessoas, né, ou informações capazes de esclarecer o que está acontecendo. Então, a sua intuição está falando, vá atrás, procure informação, procure as pessoas que possam te ajudar. Algumas informações você vai encontrar até a uma certa distância de você. Pode ser que não seja exatamente aonde você está procurando, mas vai um pouco além. Procure um pouco mais longe. Procure em outras cidades, procure pela internet, que se for o caso. Mas você vai encontrar essas informações, pelo menos para te ajudar a aliviar essa tensão que muitos estão carregando. Vocês estão carregando mais peso do que o necessário. Alguns aqui querem conversar com alguém, só que ficam aqui imaginando N situações, ensaiando N diálogos, mas não vai conversar com a pessoa em questão. E tem um certo receio da reação da outra pessoa. Mas eu vejo aqui, gente, que a receptividade dessa pessoa não vai ser tão ruim quanto você está imaginando. Algumas pessoas aqui querem fazer uma proposta para alguém. Pode ser uma proposta afetiva, pode ser uma proposta de trabalho, pode ser uma proposta aqui, de parceria em alguma outra situação, mas também estão com receio. Gente, o máximo que pode acontecer é a pessoa falar, olha, não tenho interesse neste momento e tudo bem. É doloroso para o ego? É, mas é melhor do que ficar na angústia de e se? E se eu disser, e se eu fizer, e se... O se é uma possibilidade imaginária, não é? Não é um fato, na verdade. Então, a sua intuição está pedindo, se movimente, dê um passo. Saia dessa situação que está te angustiando e vá para uma situação em que você sinta maior clareza. A palavra que me vem muito é clareza nessa mesa, entende? Você vai se sentir muito mais tranquilo, você vai se sentir muito mais serena depois de conseguir resolver essa situação, fazer um movimento aqui para resolver essa situação. Alguns estão com receio, às vezes, de mudar de casa, mudar de emprego, mas no caso estão com receio, mas não foram ver como que é a nova casa, não foram ver como é o novo emprego, por exemplo, e ficam então ruminando, né, N situações que na verdade não existem. Eu sei que não é fácil, gente. Estou falando isso aqui com o maior carinho para vocês, tentando, né, incentivá-los a se sentirem mais confortáveis, se sentirem melhores, tá bom?
Não estou fazendo nenhum tipo de crítica ou julgamento aqui, não. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, a sua intuição está pedindo isso. A sua intuição está pedindo para que você dê passos num campo mais concreto, mais estruturado, mais baseado na realidade. E sair um pouco desse imaginário. Eu vejo que muitos aqui terão um alívio muito grande depois que se colocarem em movimento. Opa, vieram duas, eu vou aceitar. 6 de paus, a roda da fortuna. Oh, misericórdia, deixa eu cobrir essa carta. O dependurado e o 7 de paus. Tampei aqui o mocinho, né? Porque a parte íntima dele estava aparecendo. Olha, o tarô aqui está me dizendo que, como eu falei para vocês agora há pouco, muitos sentirão alívio, muitos, inclusive, se sentirão com orgulho de si por terem dado esse passo, por terem ousado aqui, né? Porque muitos nunca tiveram a necessidade de fazer esse tipo de movimento. E depois que fizerem, independente do resultado, você vai se sentir muito bem com você. Sabe aquele orgulho de falar, puxa vida, não imaginava que eu fosse encarar isso e fui lá, independente do resultado, né? Então vocês vão se perceber pessoas com mais atitude, com mais coragem. E o que mais que o tarot está falando? Olha, depois dessa movimentação que vocês, né, fizerem aqui, saindo do imaginário e indo mais para a parte prática, vocês vão se colocar mais aqui em movimento e as coisas vão começar a se movimentar mais ao seu favor. Então vocês vão também conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira, independente aqui do resultado do que você obtiver, entendeu? Você vai passar por uma transformação. Às vezes, dependendo do movimento que você fizer, você vai entender que, não valia a mesma pena investir nisso, ou então, agora é a hora de a gente lutar mesmo, agora eu vou com tudo, tá? Esse 7 de paus me diz muito, agora eu vou arregaçar as mangas, eu vi que não é aquele monstro todo que eu estava pensando, agora ninguém me segura. Essa carta do dependurado me vem muito com uma energia, sabe, como se a gente se colocasse de cabeça para baixo para que os pesos saíssem dos nossos ombros e da nossa cabeça. Entendeu? E aí, então, você consegue, de fato, entender que depende mais de você. Não depende tanto dos outros, não depende das possibilidades da vida, né? De que tudo, aquela coisa do contexto perfeito. Não, depende mais de você arregaçar as mangas e falar, é o meu interesse, então eu vou atrás. Independente do resultado. Pelo menos você sai aqui dessa preocupação. Alguns não estão nem conseguindo dormir direito. Porque pensam, porém não agem. E aí que começa a aumentar a angústia, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, esta aqui é a mensagem da sua intuição. Ela está te cutucando, pedindo para vocês, né, não se prenderem tanto aos problemas que você está imaginando e tentar ver de fato o que pode acontecer ou não. Como eu disse, o máximo que pode acontecer é a pessoa ou a situação falar, olha, não tem interesse no momento, e aí você já se direciona para um outro caminho. É muito mais libertador, porque alguns estão muito presos nessa energia aqui já há um certo tempo, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 3. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 3, do Buda amarelinho, vou deixar aqui no cantinho e vamos embaralhar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui o que a sua intuição está querendo falar. Você é uma pessoa que geralmente ouve a sua intuição ou não?
Às vezes a minha intuição grita comigo, eu finjo assim que, não estou escutando. Aí depois eu me lasco. E já teve situações que a minha intuição me livrou de uns enroscos assim, surpreendentes, sabe? Você fala, o difícil é distinguir, né, o que realmente é intuição, o que é coisa da cabeça, da invenção da cabeça. Vamos ver aqui. 9 de ouros, rei de ouros, 5 de espadas, 7 de espadas, eita, 2 de copas, 2 de paus, 7 de copas, a temperança. Bem, a sua intuição está falando para você ter um pouquinho mais de paciência, mas paciência no sentido assim, aguenta um pouquinho mais, sabe? Por quê? Porque a situação conflituosa que você está vivenciando, ou a situação difícil que você está passando, logo, logo vai acabar. A sua intuição está dizendo que não demora muito para você encontrar uma situação, um lugar ou uma parceria muito mais abundante para você. Você vai se sentir muito bem nas próximas etapas da sua vida, tá? Alguns terão a possibilidade aqui de mudar radicalmente de vida. Eu sei que pelas cartas não parece tanto, mas é a energia que está me vindo. Vocês terão a possibilidade de escolher algo melhor para si. Então é isso que sua intuição está querendo dizer. Tenha um pouquinho mais de paciência, não se desgaste tanto com as situações complicadas que estão acontecendo, porque inclusive algumas pessoas estão vivendo em uma situação um pouco mais complicada, mas a situação não está te atingindo diretamente. Alguns aqui estão, às vezes, num ambiente mais confuso, pode ser um ambiente doméstico, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser aqui até um relacionamento, você está se relacionando com alguém, mas a família do seu parceiro, da sua parceira, está cheia de problema, entende? Mas eu vejo que alguns não estão sendo atingidos diretamente, mas estão tendo a energia sugada por essas situações porque você se preocupa muito. No entanto, como eu estou vendo aqui pelas cartas, a situação vai melhorar sim. Você ainda vai receber algum tipo de reconhecimento ou você vai receber algum tipo de recompensa depois de ter suportado essas situações adversas pelas quais você está passando. Alguns poderão aqui encontrar um ambiente de trabalho mais tranquilo, outros poderão encontrar um ambiente doméstico muito mais satisfatório, inclusive algumas pessoas aqui que estão passando por algum tipo de confusão no âmbito doméstico é devido a alguma pessoa que adoeceu. E aí, então, o tarot está dizendo aqui que existe sim uma possibilidade ou de cura ou uma possibilidade aqui de uma melhoria no quadro de saúde dessa pessoa. E isso vai te dar um alívio. Vocês não vão se sentir tão sobrecarregados nem sobrecarregadas com essa pessoa, tá bom? E alguns aqui, depois de um período de sozinhos ou sozinhas, né, porque passaram por relacionamentos afetivos muito complicados, a sua intuição já está falando, calma, é uma questão de tempo, não precisa se exasperar tanto, não precisa ficar tão preocupado, nem tão nervosa porque não está encontrando alguém. Esse é um momento para que você também se sintonize mais consigo, né? Se equilibre mais, se conecte-se mais com a sua essência, para que logo na sequência você vai encontrar uma pessoa compatível com a sua energia. Como você ainda pode carregar energias traumáticas dos antigos relacionamentos, a sua energia então não está tão harmoniosa. E se caso alguém aparecer neste momento na sua vida, você pode projetar nesse parceiro ou nessa parceira situações que não existem, que ficaram no seu passado, entendeu? Por isso que alguns aqui estão passando por um período também
mais quietinhos, mais sozinhos, porque estão precisando elaborar algumas situações, especialmente no campo afetivo. Quando vocês se sentirem mais tranquilos, quando o seu coraçãozinho estiver mais em paz, você vai ver que não demora muito para conhecer aqui um bom parceiro, uma boa parceira, tá? E digo mais, quando o seu coraçãozinho estiver em paz, a sua energia ficará tão boa que muitas pessoas podem se atrair por você. E aí é um critério seu de escolher quem é que te agrada mais ou quem tem uma energia mais compatível com a sua. Alguns, inclusive, poderão encontrar um novo parceiro, uma nova parceira numa viagem. Pode ser uma pessoa até estrangeira, tá bom? Isso pode te assustar um pouco? Pode. Porque vai pensar, nossa, vai dar trabalho, né? Mas enfim, como está sendo passado aqui, vai ficar a seu critério se você vai arriscar esse relacionamento ou não, tá bom? Mas, no geral, o que a sua intuição está dizendo é que essa tormenta, independente do setor que você está trazendo aqui para a mesa, essa tormenta tem tempo certo para terminar. E logo, logo você vai começar a ter um período de colheita, podemos dizer assim, um período muito mais tranquilo para a sua vida. Inclusive, né, se for aqui uma questão de trabalho, você conseguirá encontrar pessoas muito boas para trabalhar em equipe, né? Ou então uma pessoa em específico que vai te ajudar bastante no trabalho, uma pessoa que vai te dar bastante apoio, tá bom? Ó, 3 de ouros. Acabei de falar que na questão do trabalho você vai conseguir encontrar um grupo muito bom para trabalhar em equipe ou uma pessoa que vai te dar apoio. O tarot está confirmando isso. A justiça e 4 de ouros. Bem, o tarot aqui finaliza, né, a sua leitura dizendo que muitos sim se depararão com uma nova situação na vida em que vocês se sentirão muito mais acolhidos pelo seu entorno. Vocês se verão diante de pessoas muito mais amistosas com você. Vocês se verão diante de situações muito mais justas. Vocês verão também, sentirão que não haverá a necessidade de terem tanto receio de alguém que vai te passar a perna no trabalho, no relacionamento, ou que algum familiar vai te prejudicar. Não, porque saímos com o arcano da justiça. A sua vida está indo para uma direção muito mais equilibrada na sua vida. E situações que estão muito ruins têm uma tendência a diminuírem, né, esse problema e se tornarem uma situação mais tranquila para você. Pelo menos você vai aprender a lidar com essa situação e pelo fato de aprender a lidar com a situação, ela deixará de ser um problema para você. E no caso, né, se você está passando por uma situação, especialmente dentro da família, pode ser alguém que está doente ou algum problema, né, maior, envolvendo inclusive finanças ou heranças, você vai se ver, né, na situação de que outras pessoas irão começar a colaborar mais com você. Por exemplo, se você está responsável por um parente adoentado e você está lidando com essa pessoa sozinho ou sozinha, ou arcando com a maior parte das despesas dessa pessoa adoentada, a tendência aqui, como eu disse, por termos o arcano da justiça, é que mais pessoas começarão a colaborar com você. Pode ser aqui os outros parentes ou então pessoas que irão prestar serviço para você. Você vai perceber que são pessoas que você pode confiar, pessoas que não vão te explorar ou pessoas que irão tentar te ajudar no que for possível, entendeu? Por isso que eu falo aqui para vocês que a sua intuição está pedindo: aguente um pouquinho mais, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu sei que a situação está ruim, mas no fundo você tem essa esperança de que as coisas vão melhorar e a sua intuição está reforçando isso. As coisas vão melhorar sim, é só uma fase ruim, tá bom? É aquela fase que a gente passa para aprender a se virar nos 30, não é? Não é gostoso, eu sei como que é, mas às vezes é importante para a gente também entender o quanto nós somos capazes, por mais difícil que seja.
Porque depois que as coisas aqui passarem para uma nova fase, quando você olhar para trás, você vai ver que você fez o melhor que você podia na época. E isso vai dar um sentimento também de muito orgulho. E o mérito vai ser todo seu, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!